Shalom! Hoje é o nosso 13º dia da nossa leitura bíblica anual. E hoje eu quero comentar a respeito do capítulo 42 e o capítulo 43. Bem, vocês já ouviram dizer sobre tempos de vacas magras e tempos de vacas gordas? Esse é um termo que a gente escuta até hoje. E esse termo veio dessa época aqui em que José ele vai interpretar o sonho de Faraó dos 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas, conforme nós falamos no vídeo de ontem. Então José começa aqui já sendo o governador. E havia uma crise muito grande em toda a terra, principalmente, aliás, em todos os lugares, menos no Egito. O Egito, como eu falei, estava muito rico. E em Canaã havia muita fome. E Jacó, ele chega para os seus filhos e fala o seguinte: olha, eu tenho ouvido dizer que lá no Egito tem bastante comida, tem bastante grãos. Desçam todos para lá e comprem comida para que a gente não morra de fome. Agora tem um detalhe: vão todos, menos Benjamim. Por quê? Vai que aconteça algum desastre. É interessante esse contexto, porque eu percebi aqui agora na leitura que há uma luta muito forte sobre as emoções, sobre tensão, sobre ansiedade, porque a gente vai perceber aqui como era o sentimento de José e como José teve um autocontrole emocional tão forte. Porque vejam, quando eles descem para o Egito, eles descem sem Benjamim, e José também não esperava que eles aparecessem lá. Quando os irmãos de José apareceram no Egito, José ficou muito emocionado, mas ele se controlou nessas emoções. São 20 anos que se passaram desde o tempo em que ele saiu lá quando os irmãos venderam ele, né? Ele tinha 17 anos, então agora ele está com 37 anos. 30 anos quando começou a administrar e mais 7 anos de vacas magras. E então haviam se passado aí 20 anos e José ele se manteve firme nas suas emoções. E o texto diz que ele falou asperamente para os seus irmãos: vocês são espiãos, vocês estão aqui para espionar a fraqueza do Egito. Por isso vocês vão ser presos. É interessante que quando ele está conversando com os irmãos, ele se afasta, chora, ele não suporta, ele coloca todo o seu sentimento para fora. Por isso que às vezes o choro ele é importante. Às vezes o chorar ele coloca o sentimento da angústia para fora, o luto para fora. Por isso a gente precisa chorar de vez em quando. José chora, lava o rosto e volta para ter com os irmãos. E fala o seguinte: olha, vocês vão ficar todos presos porque vocês são espiãos. E aí José coloca todo mundo na cadeia e 3 dias eles ficam pensando sobre o que fizeram. E a grande questão é que quando eles estão na cadeia, eles passam 3 dias pensando a respeito do assunto. Quando José os chama de volta e fala assim: olha, um de vocês vai ficar aqui, aí ele segura Simeão. Mas antes de segurar Simeão na cadeia, eles conversam entre eles e falam o seguinte: olha, nós pecamos, nós erramos, nós fizemos muitas coisas erradas com o nosso irmão. E o que está acontecendo isso, essa ansiedade que nós estamos tendo aqui, é porque nós vendemos o nosso irmão. E José, escutando isso, não aguentou e ficou muito, muito tenso, muito emotivo, mas mesmo assim ele não externava isso, não é? E Simeão vai ficar preso no Egito. Quando os filhos chegam no meio do deserto, eles vão perceber que o José mandou devolver todo o dinheiro, e o dinheiro estava dentro dos sacos de cereais que eles estavam carregando. E é interessante que a Bíblia fala assim, que eles ficaram com o coração assim muito desfalecido, eles desfaleceram porque eles pensaram: bom, alguém roubou e colocou esse dinheiro aqui no nosso saco de mantimentos.
Quando eles chegam na casa de Israel, Israel vai abrir os outros sacos de mantimentos e ele percebe que o dinheiro está lá de volta. Aí há uma ansiedade, uma angústia no coração, porque agora eles podem de repente perder o irmão Simeão. Porque José fala o seguinte: ó, vocês voltem com seu irmão mais novo. Eu quero saber se essa história é verdadeira. Irmãos, é uma luta emocional muito grande. Eles passam o tempo todo. O Rubens chega a dizer o seguinte: olha, pai, nós vamos voltar para o Egito. Se eu não voltar com Simeão e não voltar com Benjamim, porque José pede para levar Benjamim, você pode matar os meus filhos. E Judá fala assim: não, eu vou, deixa que eu fico responsável por isso. Se eu não voltar com Benjamim, eu serei culpado do resto da minha vida. Porque Jacó, ele tinha um apego muito grande agora por Benjamim. Agora José, segundo a cabeça dele, já estava morto, então o que sobrou foi o Benjamim. E aí José não queria liberar de forma alguma Benjamim para voltar para o Egito. Acontece que Israel ele vai liberar. Só que antes de liberar, ele faz uma oração pedindo que Deus os abençoe e traga misericórdia para que a viagem seja tranquila. Então, há um medo muito grande de perder Benjamim, há um medo muito grande dos irmãos, porque não sabe como é que vai ser a reação de José quando eles voltarem. Quando os irmãos chegam novamente a José, a Bíblia fala assim que eles se prostraram diante de José pela segunda vez, cumprindo a profecia lá, o sonho que José teve. Então todos eles se prostraram. José não aguenta esse momento quando vê Benjamim. Quando ele observa Benjamim, ele se isola novamente e vai chorar novamente, porque é muita emoção, é muito forte o que ele sente, né? Agora, por que eu estou falando isso? O tempo é curto, mas eu quero dizer que as nossas emoções precisam ser controladas pelo Espírito Santo. Raiva, ira, decepção, luto, tudo isso precisa ser controlado pelo Senhor, não é? Então, como é que a gente faz então para ter esse controle emocional como José teve? A primeira coisa que eu anotei é que a gente precisa dominar os sentimentos. Então a gente não pode de forma alguma ser dominados pelos sentimentos de culpa, de ira. Os nossos sentimentos precisam estar debaixo do nosso desejo. E uma das formas de acontecer isso é entender Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito. E uma das manifestações do fruto do Espírito é o domínio próprio. São várias manifestações. O domínio próprio ele é parte do fruto do Espírito excelente para que a gente possa controlar as nossas emoções. A segunda coisa é apresentar a Deus. Então é orar e ter fé. Apresentar a Deus todas as nossas petições através da oração. E depois, Provérbios 14, 29 fala que a gente precisa refletir antes de agir. E por último, Romanos capítulo 12, a gente está escrito assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento, para que a gente possa saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que as nossas emoções sejam todas controladas pelo Espírito Santo e que a gente seja como José, chorar na hora que é para chorar, se impor na hora que é para se impor, mas as nossas emoções não podem ser abaladas a ponto da gente falar besteira, gritar, xingar. E é isso. Deus abençoe e até a próxima.